Fomos campeões brasileiros em 80, 3-2. Eu fiz o primeiro, o Zico fez o segundo, eu fiz o terceiro gol do título. Volta Nunes a bola. Agora a defesa se recoloca. Nunes dá a fita por dentro. Bonita por sinal. Chegou para chutar. E conquistamos o primeiro brasileiro. Aí nos deu a certeza da gente ir disputar a Libertadores pela primeira vez. Ninguém se preparava para disputar a Libertadores. Não, a Libertadores vão começar para tudo. Agora é a Libertadores. Não existia isso. O Cruzeiro ganhou em 77, não passou. Ninguém fala do título do Cruzeiro. Você pode ver que começou a Libertadores para o Brasil em 81. Quem ganhava a Libertadores antigamente eram os argentinos e os uruguaios. Pode ver a quantidade de títulos que eles têm. Em 1969 e 1970, o Brasil não disputou a Taça Libertadores. Abriu mão de disputar, não se interessou em disputar a Libertadores. Porque ela era considerada um campeonato marginal. E era um campeonato marginal. A Libertadores até então era um jogo diferente, né? Uma forma de jogar diferente para o brasileiro que não estava acostumado a jogar contra os argentinos, Uruguai, Paraguai, que eles tinham a forma a catimba, usavam um pouco da deslealdade. Em alguns estádios, principalmente na Argentina, você entra no vestiário e tem uma placa, aqui não fazemos amigos. É assim que funciona. É muito complicado. E dava a impressão de que é todo mundo contra o Brasil, porque o Brasil era o único que falava português. O resto era tudo espanhol, né? Então não se falava muito da Libertadores, porque os jogos de Libertadores sempre foram tidos como mais violência do que futebol. Eram jogos difíceis em lugares que a gente nunca tinha participado contra aquelas equipes. Então foi assim, o caminhar foi difícil. Eu sempre falo que para ganhar uma Libertadores você tem que ser homem. Você tem que saber que você vai apanhar, que você tem que bater, né, devido às circunstâncias, e você tem que jogar o seu futebol. Eu vim aqui da Coração de Martião, né? O Zico veio lá de Quintino, né? O Mozo lá de Bangu, pô. Só tinha cara que não gostava de levar prejuízo, né? Você que acorda às 4h30 da manhã, entra num trem superlotado, né, onde na primeira estação você está lá em pé e você é posto para fora por causa da volúpia do povo que vai sair naquela estação para trabalhar e depois a outra que vai entrar. Então a minha vida não foi assim mar de rosa para poder vir treinar, né? Então isso tudo vai te calejando, né? Isso tudo vai te dando força, né? As dificuldades, o respeito que nós adquiríamos com nossos adversários, porque naquela época os adversários eram muito difíceis também. Nós tínhamos jogado 7 jogos decisivos antes daquela final. 3 contra o Vasco, 1 contra o Volta Redonda, 3 contra o Cobreloa para vir para aquela final. Isso foi em 40 dias. Eu gosto de falar dessas decisões, né? Porque Deus falou assim, você é o cara que vai decidir todos os títulos com o Flamengo. E o da Libertadores foi o Zico que fez 2. Deus falou, é você que vai fazer os 2. Ele foi lá, fez 2. Eu lembro que a gente teve dificuldade na primeira fase, sim. De 6 jogos, nós ganhamos só 2 e empatamos 4. Foi o primeiro jogo com o Atlético Mineiro no Maracanã, foi 2-2. Teve um outro com o Atlético lá, 2-2. Jogamos com o Olímpia lá, empatamos de 1-1 lá e no Maracanã de volta 0-0. E passamos dessa fase para a segunda fase. Na segunda fase eram 3 times, era o Flamengo, o Jorge Wilstermann e Deportivo Cali. Aí nós passamos melhor do que não tivemos a dificuldade da primeira fase. Não faltei jogo nenhum e nós íamos, eu e Moraes, o meu falecido irmão, nós íamos sempre e alguns jogos a dona Laura da Charanga, a viúva do Jaime de Carvalho, ia com a gente também, tá? E nós fomos para Bolívia, nós fomos treino da morte, sabe? Fomos para todos os lugares, fomos para ver os jogos todos. Eu me lembro que no jogo desse da Bolívia, tinha acabado de um marechal, tinha assumido o governo lá, que lá de 6 meses, 3 meses mudava o governo. Era golpe de Estado toda hora, militar, não sei o quê.
E esse Marechal tinha assumido aquele comando uns 5 dias antes. O Flamengo deu pra gente, quando nós tínhamos ido de trem da morte e tal, foi uma luta, um negócio. Pegamos um caminhão de bananas lá lá na Serra, depois o trem, Santa Cruz da Serra. Pegamos um trem, um caminhão de banana, porque não teria condição de arranjar um ônibus para chegar a tempo, não dava, então tivemos que pegar carona. E fomos em cima das bananas lá atrás, bananas verdes. E tinha um garoto fedendo, que Deus me livre, lá com a gente, sabe? Aí tava eu, o Moraes e meu irmão. E o Moraes, pau da vida. Porra, esse garoto tá fedendo. Pô, mas vai fazer o quê? A gente tá de carona, cara. Porra, isso é chato, pô. E a gente comendo banana verde, que não tinha nada para comer. Aí fomos disputar aquela final com o Atlético em Goiás, né, em Goiânia, no Serra Dourada, onde houve aquela confusão toda. Time maravilhoso, time que sabia o que queria dentro de campo. Time que tinha consciência das responsabilidades. Era um time que só no olhar a gente já sabia o que o outro queria. Aí vem eu, o Adílio, Tita e o Júlio César, né? E acaba se encontrando o outro grupo, que é o Zico, o Júnior, o Rondinelli, Cantarelli. Peguei um pouco do Vanderlei também, que já estava saindo. E juntou essas duas épocas e acho que encaixou, as coisas se encaixaram bem. O meu time começava com o Paletó Velho, né? Depois nós tínhamos o Peixe Frito, Leandro, tínhamos o Canguru, a defesa era só demais, né? Peixe Frito, Canguru, Camelo e tínhamos aqui o Capacete, que era o Júnior, né? O Capacete, por causa do black que ele tinha, né? Aquele cabelo todo redondinho, bonitão e tal. Depois tínhamos o Tromba, que jogava à nossa frente, que é o Andrade. Tínhamos o meu compadre, que é o Biquim de Chaleira, né? E tínhamos o Galinho de Quintino. Depois tínhamos o Bigode, o Mormon e o Nunes era o João Danado. Lembro muito bem, foi lá em Serra Dourada, lá em Goiás, né? Foi um jogo Flamengo e Atlético, um jogo esse muito bom, as duas equipes, né? Já propondo que quem ganhasse ia embora para poder ser campeão da Libertadores, né? E nós sabíamos que nós tínhamos um potencial muito grande. Em cada posição nós tínhamos um jogador que a gente tinha confiança plena entre um e outro, né? A gente era amigos mesmo, né? A gente sabia que a gente até colocava assim, na posição aqui, o Leandro é melhor do que a posição de lá. E assim a gente ia, né, pelas posições, né? E a gente tinha muita segurança e muita confiança do nosso companheiro e cada um ajudando o outro. Isso que a gente fazemos sempre, né? Um jogo tranquilo, partiu da equipe deles um jogo mais duro. Depois o árbitro puniu, acho que com razão, o que aconteceu. Eles tinham a equipe tranquilamente para jogar de igual para igual com a gente. E no final das contas, o que eles fizeram prejudicou só eles. Eu nunca vi, a única vez que aconteceu um fato naquele jogo, o Wright parou o jogo, porque estava um jogo violento nesses poucos minutos que nós jogamos. E aí ele falou assim, olha, você, não sei se era o Chicão, se era o Cerezo, que era o capitão, vocês dois, para mim e para ele, vão lá e falam com os seus times que o primeiro que fizer uma falta por trás vai ganhar o vermelho. Eu vou expulsar, não quero saber. E aí, cara, primeiro logo a bola, logo quem? O Reinaldo. Eu falo, porra, logo você, cara. Vai me dar um carrinho no campo, o campo do Flamengo ainda. Está expulso do jogo porque atingiu Zico. Cartão vermelho, está expulso do gramado, Reinaldo. Aí o cara expulsou, aí os caras começam a chiar. Gerson, o Éder está expulso. Outro, hein? Outro. Está expulso de campo. O Éder expulso, o Vaguinho pede para o técnico do Atlético tirar o time. E a diretoria do Atlético entra em campo e o diretor quer agredir o Zé Roberto Wright.
E nunca mais eu vi um negócio desse numa partida de futebol. Bem, o jogo foi paralisado na marca dos 35 minutos do primeiro tempo, quando tinha tudo, mas tudo para ser um grande espetáculo. Aí, lógico, os caras estão com -1, e ainda mais o Reinaldo. Aí acontece algum erro, aí o cara fala 1000 coisas. Aí o juiz vai lá e dá cartão para um, dá cartão para outro. E aí foi aquela bagunça toda. Agora expulsou. Acabou. Expulsou. E o Atlético realmente naquele dia estava muito nervoso, né? Muito nervoso mesmo, batendo muito. Tinha jogador do Atlético que batia muito. Nós tínhamos um meio de campo que era o Andrade, não batia ninguém. O Andrade tirava a bola com maior tranquilidade. No time adversário tinha um Chicão que batia muito, tinha outro também que ia muito. O Cerezo, um grande jogador, que a gente sempre gostou dele. Jogava na bola, né? Mas tinha outros jogadores que eles vinham muito forte. E nós sabíamos disso. A gente já tinha feito a leitura do time do Atlético Mineiro, né? Tinha um zagueiro que é muito bom, o Luizinho, né? Tinha o Reinaldo, que era o craque do time lá, o Éder também, que é um grande jogador, Paulo Isidoro, e aí vai, né? A gente sabia que o time do Atlético era muito forte, mas tinha uns que eram nervosinhos, né? Então e quando a gente pegava jogador nervosinho, a gente dava uma caneta, dava um drible, né? A gente fazia aquilo que tinha que ser feito, né? Jogando a bola, jogando futebol, né? E aí foi quando a pancada estancou muito. Até a torcida fica exaltada. Numa época dessa, gente, eu acho que a gente precisa ter muita calma. Não só a gente de futebol, todo mundo. Mas ficou muito ruim para quem estava olhando, porque estava muita pancadaria. E o espetáculo não virou mais espetáculo. Então foi uma pena para o futebol. E ali, cara, eram os dois times que eram a base da seleção do Tele Santana, cara. Do Flamengo e Atlético. E a gente se dava muito bem na seleção, não tinha por que ter aquele problema que aconteceu. Então foi muito chato, eu acho que para o futebol, sabe? Porque a gente tinha time para ganhar, eles tinham times para ganhar, e não foi por causa daquilo que a gente passou e que foi campeão. Não tem nada a ver um negócio com a outra. E depois, além de punir, reclamações, aquela catimba toda, e levou aquilo, e depois eles viram que, perdendo alguns jogadores, eles iam perder, com certeza, e ia ser uma coisa mais feia. Essa rivalidade acabou atrapalhando. Tudo isso municiado por, não somente dentro do campo, mas fora do campo também, ajudando. A própria imprensa também ajudava a fazer essa grande rivalidade, porque os comentários vai se fortalecendo, vão fazendo e vai se criando essa animosidade, essa série de condições para que dentro do campo aconteça, infelizmente, o que aconteceu. O Chicão estava exagerando na falta, acabou sendo expulso depois, e o Atlético começou a jogar fora. Não precisava disso, porque era um time altamente técnico, de muita qualidade, era um jogo muito difícil, mas que foi enormemente facilitado porque esse exagero de jogada forte, etc., e que até hoje diz que o Wright ajudou, eu nunca escuto isso, mas não os vídeos estão aí para serem vistos. Foi quando eles começaram a bater um pouquinho mais para poder acabar o jogo, né? Mas quando eles tentaram fazer aquilo para ficar menos jogador para acabar o jogo, já era tarde demais, né? Então o Wright lá, deu a vitória do Flamengo, que foi bem dada mesmo, porque jogar contra o Flamengo com -3 ia ser terrível para eles, né? O jogo terminou 0-0, mas com essas condições todas, com esses exageros da parte dos atletas do Atlético Mineiro. Entrar nesse torneio e realizar um sonho sul-americano ficou mais fácil agora depois da vitória sobre o Cobreloa ontem, 2-1. O primeiro foi de Zico. E um torcedor, aquele que você viu comemorar discretamente o gol de Zico, se juntou à massa rubro-negra no Maracanã. Era Pelé, que como todo Maracanã esperava uma goleada do Flamengo, porque logo depois vinha o segundo, num pênalti. Olha o Lico. Partiu Zico, pé direito, bateu o gol!
vez, aos 30 minutos do primeiro tempo. Vai ficando numa ótima o Flamengo, garantindo por aqui neste princípio de jogo a sua vitória. 2 de Zico, 2-0 Flamengo. Podíamos ter matado o jogo no Maracanã, nós fizemos 2-0 e o Cobreloa tinha um time bom. A gente tinha visto no Maracanã que eles tinham um time bom. Mas o Flamengo no Maracanã é super favorito. Nós fizemos 2-0, poderíamos ter feito 3-4 e ali decidir praticamente. Mas aí levamos um castigozinho no final, aquele negócio de que não faz leva. E o pênalti. Ficando para o Flamengo, 2-0 e um pênalti para a cobrança de Merello. Partiu no pé direito, bateu o Merello, gol do Cobreloa. Nós levamos um, aí complicou o negócio todo lá pro Chile, quando foi aquela guerra total. Bom, na primeira aqui nós assistimos no Maracanã, na segunda eu pensei em alugar um ônibus, né? Aí fui na Pluma Turismo, aluguei um ônibus, só que não consegui vender as passagens. Hoje é fácil, pega avião, vai ali, volta e tal, mas antigamente, para você entender, quando teve Cerro Porteño e Olímpia, lá no Paraguai, na Copa Libertadores, nós alugamos um ônibus. Foi a primeira viagem internacional de torcida organizada. Foi a raça que fez. 2 dias antes da viagem, fui numa agência de automóveis e vendi meu carro. Aí vendi meu carro, paguei o ônibus, entendeu? E aí ganhei 3 passagens do Márcio Braga, pagou. Aí me ajudou a diminuir o negócio. E nós fomos. Que naquela época era bom de jogar a beça, porque o negócio era mais forte. Né? Nós entramos na competição, fomos jogando, íamos se deparando com os primeiros adversários, íamos eliminando. Bem, na verdade, o primeiro jogo no Maracanã não foi um jogo assim tão tranquilo, né? Haja vista as canelas do Zico, as entradas que principalmente ele sofreu durante aquele primeiro jogo. Tem uma entrada que se ele não está com o pé fora do chão, fatalmente teria acontecido uma coisa mais grave. Jogaram duro, são realmente, se tu bobear, eles te quebram. Pegam realmente, eu tô aí, perdi um dente, uma cotovelada que eu recebi na cara e uma pancada na canela, já sem bola, e você não pode bobear, tem que ser vivo porque eles procuram usar da malandragem e o Flamengo tem que estar prevenido lá no Chile. A gente já chegou com o ônibus apedrejado, recepção foi ali. A gente tinha consciência que a gente foi pro Chile só para disputar um jogo, né? Havia uma rivalidade muito grande do time do Cobreloa com o time lá da Santiago. Mas a imprensa fez um carnaval lá que era o Chile contra o Flamengo. Então todo mundo aderiu e aí, meu filho, a gente chegou lá, foi o terror. Bateram em torcedor do Flamengo lá, fizeram o diabo. Hoje é Flamengo, é o Brasil, é o futebol brasileiro na Taça Libertadores da América. A mesma união que aconteceu com o torcedor chileno acontece com o grupo de brasileiros que aqui está. Grupo esse deve ter aí mais ou menos uns 200 brasileiros. Então, assistimos o jogo lá, foi brabo pra cacete, colocaram a gente no meio do povo deles. Quando cheguei lá tinha umas 15, sei lá, mulheres. E aí a mulher no meio do troço simplesmente tirava a roupa e ficava de peito para fora assim. No Chile, no momento de ditadura de Pinochet, aí nem começou a tacar latas na gente, fechadas de refrigerante, de cerveja, tudo, pão. Porra, uma lata pegou numa pessoa lá, num amigo e tal, e foi uma merda. O trajeto do hotel até o estádio já foi a mostra daquilo que iria acontecer. Porque aquele momento político que passava o Chile precisava de alguma coisa para poder mostrar o Chile, né? Que não era tudo aquilo, pior que era, né? Todos aqueles problemas que eles estavam vivendo. E o Cobreloa seria esse veículo. Hoje eu vejo até quando os times chegam no estádio lá, vem o pessoal gravando, todo mundo sai do ônibus, bonitinho, aquela câmera. Antigamente não tinha nada disso. E quando tu saísse, o cara dava tapa em você, pescoção, te xingava, não tinha nenhuma câmera filmando nada. E foi assim que nós chegamos até o vestiário, com muito custo, né? Um batendo no levando, falando pra caramba lá. O país deles, naquela época, eles passavam por um regime militar muito complicado, né? Então a gente chegou lá e se assustou um pouco, até dentro do vestiário, porque eram todos, não sei se eram policiais ou guerreiros, né?
guerrilheiros de fuzil, né, de metralhadora, até você entrar dentro do vestiário, né, para se trocar. Então foi assim assustador, sabe? E dentro de campo não foi diferente, porque só a vitória para eles ali acalmaria um pouco da situação, né? Estamos com 2 minutos aqui em Santiago, 0-0. O clima era um clima horroroso, porque atrás do meu gol, aí dos lados, assim, tinha os policiais com metralhadora e pastor alemão, e a coisa estava tumultuada, sabe? Muita reclamação. Mas eu acho que a experiência do Carpegiani, eu acho que a experiência do Raul, eles foram acho que determinantes. Por quê? Porque eles já tinham vivido um pouco esse clima, né? O Raul já tinha vivido Libertadores e o Carpegiani já tinha vivido seleção brasileira jogando eliminatórias naquela época, que era realmente uma coisa que não fugia muito daquilo que acontecia na Libertadores. Era violência por parte dos adversários e os próprios juízes, né, com a cumplicidade muito grande com essa violência. Só que a gente não sabia que a gente ia encontrar um país totalmente contra a gente, né? Não sei o que foi que fizeram, que criaram uma rivalidade e o jogo ficou muito violento. Assim, Libertadores a gente sabe que é um futebol forte, competitivo. Existem rivalidades na nossa América do Sul. Mas nós não esperávamos que ia ser tudo isso. Em todos os jogos, a gente via a agressividade dos chilenos. O segundo jogo foi assim, uma coisa absurda, é a palavra que a gente pode encontrar para definir aquele jogo, a atitude do árbitro, do fiscal de linha, de não punir o que estava acontecendo dentro do campo. Você não pode imaginar que o zagueiro adversário vai ter alguma coisa na mão, porque até hoje a gente não sabe. Mas o antijogo ele foi visível pela equipe deles, né, que me tirou do jogo, tirou o Adílio, né, eu quase perdi uma vista. Acho que tinha alguma coisa na mão dele. A gente não sabe se era pedra, a gente não sabe se era algum objeto cortante. A verdade é que a gente viu o Adílio e viu a orelha do Lico e o supercílio do Adílio, daquela forma. Porque o Adílio levou uma pancada no rosto. E agora mesmo, nessa jogada, dessa falta aí do Júnior, o Júnior também levou, só que não pegou. Tá aí, ó. Olha o rosto do Adílio. Isso não é de graça, não. O Adílio não caiu para fazer isso, não. Levou a cotovelada. O Zico acalmou todo mundo, porque na época eu fiquei muito nervoso, levei o cara jogar com a perna na mão mal solta, né? Rasgou meu supercílio, né? E aí, cara, fiquei nervoso, queria descontar ali, mas não podia ser exposto. O momento em que o jogador do Cobreloa pisa no Júnior, passa por cima dele andando. Júnior marcou a falta. Depois pisou na perna do Júnior. Puebla pisou na perna do Júnior. Será que ninguém viu aquilo? Todo mundo viu aquilo. Isso foi uma situação. E quantas tiveram durante todo o tempo de jogo? Levou um tapa no rosto o Lico do Mário Soto. O Ramon toma providência, essa partida não vai terminar, não. Eu vou dizer, se nós tivéssemos ganho aquele jogo lá em Santiago, porque ali tinha uma conotação não só esportiva, tinha uma conotação política, né? Quando o Pinochet pega o microfone do locutor do estádio e diz que o Cobreloa era pátria de chuteiras naquele dia, alguma coisa diferente teria acontecido se por acaso a gente tivesse ganho aquele jogo. Foi um jogo que nós não incomodamos nada eles lá, né? A gente nem atacou. Foi um jogo bem, sabe, E estava 0-0. Aí tem uma cobrança da falta, o Leandro vai tirar a bola, a cobrança da barreira, ele dá de casquinha e mete lá no ângulo. Ela vinha na minha mão, não sei se não ia dar rebote, porque um jogo à noite é mais complicado, ali sereno, bola molhada. Mas ele tentou tirar, ele fez o certo, a bola veio na direção dele e mergulhou. Aí a cobrança.
vamos tentar impor o nosso ritmo e vamos conseguir vencer. Eu me lembro que o Zico, no dia seguinte, fez uma reunião com a gente no apartamento e falou bem assim, ó, a gente vai disputar o terceiro jogo lá no Uruguai, a gente vai mostrar para ele que a gente pode ganhar deles dentro de campo. E o time foi consciente. Nós fomos com essa visão, né? Com esse objetivo de jogar futebol e ganhar deles dentro de campo. Se tivesse futebol lá, né, lá em Santiago, nós ganharíamos lá, tanto que nós fomos daqui de ônibus, com certeza que seríamos campeões lá, mas não teve futebol, teve briga, teve porrada, teve todo mundo saiu machucado. Bom, acabou aquele jogo, nós perdemos, pegamos a estrada para voltar, porque nós já sabíamos que teríamos que ir para o Uruguai, que o segundo jogo seria lá no Uruguai, e não dava tempo para chegar. Quando nós estávamos a 2 horas, mais ou menos, na estrada, nós ouvimos pau, 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 pau. Aí o nosso para-brisa caiu, eram tiros. Encheram o ônibus de tiro. Aí eu falei, para, pô, porque a gente estava andando e os caras atirando. Entendeu? Olha, a gente vai morrer aqui, não, para, a gente vai tentar alguma coisa. Quando nós paramos, os caras sumiram. Os caras sumiram, o ônibus estava cheio de furo e o para-brisa quebrado. Aí nós tivemos que voltar para o Chile com aquele para-brisa que não dava para pegar as cordilheiras lá e tal, né? Descer, que era um frio do cão. E o cara botou um vidro e voltamos para a estrada. Só que aí já estava mais atrasado ainda. E aí quando foi, nós paramos em Mar del Plata, falei, olha, agora não tem como mais ir. Porque, infelizmente, eu estava com o meu dinheiro, bancando quase todo mundo, a maioria. Falei, segue vocês, uma dor no coração, mas atravessamos de barca, chegamos lá. Então, no terceiro jogo a raiva era tanta, que se a gente perdesse aquele jogo, acabava aquele time, acabava tudo. O clima era muito hostil para o terceiro jogo, esse eu me lembro bem. Mas eu acho que o Flamengo teve equilíbrio para superar e não entrar na pilha dos caras. Porque interessava aos caras irritar os jogadores do Flamengo, provocar expulsão. Quem sabia que o time deles era inferior. E a coisa ficou assim muito no ar, né? A gente era muito novo, eu tinha 23 anos, eu acho que eu e o Tita éramos mais novos, o Raul era o mais experiente, pô, vamos conversar com o Raul, para o Raul passar um pouco da tranquilidade para a gente. Aí foi eu e o Tita lá no quarto, o Raul dormindo, e aí Raul, o que tu acha? Vou ouvir ele, o cara mais experiente, aí virou pra gente, pra mim e pro Tita, não temos chance nenhuma. Mas era um time muito valente, muito forte na marcação, no antijogo, né? Como deveria, não deveria ser. Então foi um jogo assim bastante complicado. Eu acho que funcionou ali naquele momento exatamente essa liderança, principalmente do Galinho, que para mim foi o maior jogador de futebol que eu vi na minha geração. E a gente sabia da nossa capacidade. É o que o Zico sempre falava, deixa os caras baterem. A gente tem que jogar o nosso futebol, porque na bola nós somos melhores. Então a gente entrava confiante, mas não exageradamente, né? Sempre respeitando, com humildade, mas procurando fazer o nosso jogo, que nós conhecíamos bem o nosso jogo. Mas o terceiro jogo, como foi num campo neutro, a gente mostrou que eles teriam que jogar era futebol, né? Porque o futebol, ele é uma arte tão bonita de se ver quando o cara quer jogar pro futebol, né? Mas eu estou ali justamente para tomar as decisões, para receber elogio no momento certo e ser criticado no momento certo. A responsabilidade era minha, a atitude era minha, informar aquele time. E aí eu lembro que o primeiro gol foi um lance muito legal, que eu conto até hoje para todo mundo, que estava lá Adílio, a Andrade e Arthur, que é do Zico, dentro da área do Cobreloa lá, tocando a bola, né? Uma bola que veio para mim, eu toquei para o Andrade tocou para o Zico fez o primeiro gol, né? Isso dentro da área, o Andrade da cabeça de área, ficava lá atrás, mas estava dentro da área, a gente fazendo aquela tabela para fazer o primeiro gol do Zico lá, foi quando fiz o primeiro gol. Zico, olha a chance do Flamengo entre 3 jogadores. Ainda Zico, olha o gol pintando!
aí depois veio a falta, o lançamento que o Zico fez, eu tentei dar um balão no goleiro para poder fazer aquele gol da Copa de 70 do Jairzinho, né? Mas aí o goleiro botou a mão, né? Mas sabia, a faltinha ali não tinha jeito, né? O Zico preparou para assim, não vou nem olhar pro gol, que eu sei que já é gol já, né? E tanto é que se você olha, é uma falta diferente das que eu estou acostumado a bater. Que eu mirava o ângulo para bater lá e tal. Essa não, eu falei, pô, eu vou procurar botar a bola só na direção do gol, no local que ele tá. E dito e feito, eu bati ali, a bola foi à minha altura, ele saiu, quando ele saiu para voltar, e é lei da física, né, mesmo? Não dá para ir e voltar, né? Aí a bola entrou no meio e tal, foi uma batida simples, direta, sem curva, sem nada, ela foi direta lá no canto que ele estava. E aí, né, garantiu o gol, eu digo sempre que foi o que eu mais comemorei, porque ali garantiu a conquista daquele momento, era a maior conquista da história do clube. Ele foi até o fim assim, né? Cobreloa. Eu nunca tinha ouvido falar de Cobreloa, né? Foi o jogo, para mim, mais marcante dessa temporada por causa da briga, da confusão que teve, né? Da ação política do Flamengo, dos bastidores, para mudar o local do jogo e tudo mais. No final, o lance do Anselmo, né? Que deu soco do Mário Soto lá, que jogava com uma pedra na mão para atingir os jogadores do Flamengo. Brigamos onde nós estávamos na posição de transmissão. Tinha o Adoniran, Pacha Adoniran, era um diretor nosso, que era da Varig. Coitado, não tinha nada com isso, acabaram pegando ele por ser Flamengo, na nossa frente ali, aí brigou todo mundo, jornalista, todo mundo, foi uma confusão danada. Quando houve agressão dentro do campo, a revolta foi tanto que todos levantaram para fazer, reclamando daquilo, o que estava acontecendo outra vez no último jogo. E nesse finalzinho do jogo, quando todo mundo levanta revoltado com aquela situação, eu estava do lado do Paulo e o Paulo virou para mim e falou assim: entra e dá um soco nele. O Anselmo deu no jogador do Cobreloa. Vai ser expulso, né? O bandeirinha viu e está chamando. Olha a briga, lá vai o Escobar em cima do Anselmo. Olha lá. Pra que isso? Pra que isso? Todo mundo atrás do Anselmo. Olha aí. Ah, não, estava tudo programado nada, só se estava programado na cabeça do Carpegiani. Porque com os jogadores ninguém sabia, foi um susto que a gente está lá para comemorar o título, o jogo acabando, de repente o time do Chile correndo, o Cobreloa correndo atrás do Anselmo e a gente não sabia por quê. É porque se na hora, se você for pensar se você vai fazer, se você não vai fazer, o que vai fazer é certo, o que vai fazer é errado, acaba o jogo. Aí que vimos o Mário Soto caído lá e aí, porra, foi um negócio. Fomos saber depois o que tinha acontecido. Então, naquele momento, aquela situação, se acontece comigo agora, faço outra vez. Mas, se eu tivesse todo o tempo que eu tenho hoje de pensar, eu não ia fazer. Porque eu tinha uma carreira, estava jogando aquela carreira no fogo, muito, apesar da diferença daquela época para hoje, eu tenho certeza que hoje não poderia mais jogar futebol, depois daquilo que eu fiz. Esse foi o jogo mais duro, porque foi um jogo que transcendeu a técnica, a tática e tudo mais. Foi uma guerra, não foi um jogo. Tanto é que eles chamaram para fazer uma entrevista com esse Mário Soto, eu falei, eu não vou. Enquanto que ele não pedir desculpa pelo que ele fez, era um bom jogador, um cara que jogou no Brasil, não devia ter feito isso. Até hoje ele não assume o que ele fez, entendeu? Então eu não aceito isso. Que errar, todos nós erramos. Jogador Anselmo, fui eu, foi ordem minha, que eu mandei ele dar. Por isso. Expliquei rapidamente, em poucas palavras, o que nós vimos, o que estava acontecendo. Consta nos livros esse fato negativo, fui suspenso pela Confederação. Acho que talvez eu nunca fui expulso na minha vida. Sou detentor do meu Belfort Duarte, nunca fui, mas como treinador eu tenho essa mancha que consta no livro Na História do Flamengo. E aproveito a oportunidade do canal do Fly
Pedir desculpa à torcida, já que eu nunca tinha feito isso. Você imagina você ir para lá, sem poucas seguranças na época, 1, 2, acho que o Pinheiro foi, não tem como, cara. É você contra o resto do mundo. Violência pesada. E nós ganhamos. Nós ganhamos porque nós somos daqui, nós somos da favela, somos Mengão. Está aí a delegação do Flamengo recebendo a taça do Círculo Central. Capitão do Flamengo, Zico, beijou a taça, Zico. E ele que fez os 2 gols dessa vitória. E o Zico foi lá, teve a felicidade, né, de fazer 2 gols e nós fomos campeões da Libertadores. Então nós mostramos que a gente tinha condições de ganhar deles lá dentro de campo. Eu comemorava dentro do campo como torcedor. E isso, para mim, é que é o mais importante. Então foi ótimo. Eu só sei que eu aproveitei bastante. Ainda aproveito até hoje, né? Tanto é que nós estamos aqui relembrando isso depois de 40 anos, né? Essa é uma das grandes marcas que essa geração Zico deixou em prol de bravura, de ir com gana, com garra, com determinação, com amor, paixão, porque nós aprendemos a ser desse jeito, desde a base até o profissional. Por isso que tivemos esse sucesso e conseguimos escrever uma história maravilhosa junto a essa sigla, Clube de Regatas do Flamengo. Então, acho que valeu pela disputa, pelo encaramento da equipe, né? Que mostrou serem homens e, além de tudo, serem profissionais dentro de campo espetaculares. Sabe, eu acho que eu fiz aquilo que esperavam de mim e que eu esperava de mim, entendeu? Para o meu clube de coração. Eu acho que o Galo estava vivendo aquele jogo como talvez fosse a última oportunidade para se devolver aquele 6-0 lá do dia 15 do aniversário do Flamengo, que gerou tantas piadas e sacanagens por parte do adversário. E naquele dia, realmente, depois do jogo, houve uma comemoração como se fosse... acabou. Agora não tem mais. E nunca mais a gente viu aquela faixa. Né? Quando a gente disse que eu estou os 6-0, aquela faixinha sumiu, né? Então aquilo foi uma coisa maravilhosa que lavou a alma de todos os flamenguistas. Eu, particularmente, fiquei parado. Eu não pulei, eu fiquei parado olhando assim, porque eu digo, pô, é verdade, aconteceu? É verdade, aconteceu. Os caras me sacudiam, pô, tu não vai comemorar? Eu digo, vou, eu tô comemorando. O maior título que eu tive foi o 6-0. Até hoje eu vejo esse jogo e choro que nem um maluco. Conseguimos quebrar esse tabu lá do 6-0, né? Que foi muito importante para nós. E para mim foi muito, sabe, foi um dia muito feliz, um dia que eu não esqueço, né? Ainda encontro com pessoas na rua, a pessoa estava atrás do gol naquele jogo. Quando você vem correndo para chutar aquela bola, porque era uma bola difícil, falei, não chuta aí, ele falava, não chuta não. Mas quando você chuta e a bola entra, eu joguei meu rádio para cima, joguei tudo, então, sabe, então foi um ano assim, o ano de 81 foi um ano maravilhoso, um ano inesquecível para aquele grupo, inclusive para mim, né?